E quando o vazio existe dentro de nossa casa? Quando os personagens de nossos dias são de tamanho egoísmo que são incapazes de pensar em outras coisas que em seus próprios interesses. Uma pergunta aí para reflexão, Jorge. Olha, isso é um fenômeno muito comum. Nós estamos vivendo um período da nossa história em que houve uma espécie de fratura no pensamento humano com relação à espiritualidade. Nós nunca tivemos na história da humanidade um período com um desenvolvimento tão grande do ateísmo. Existe hoje uma deliberada intenção de apartar o homem do pensamento sobre a existência de um Criador. E esse fenômeno, que é um fenômeno que já se arrasta há 200 anos, desde o período do século XIX, por isso o surgimento do Espiritismo dentro desse período, ele tem feito uma quantidade muito grande de vítimas, porque a proposta era uma sociedade sem Deus para ser uma sociedade melhor. Não aconteceu. Por quê? Porque a religião, é certo, ela cometia excessos no século XIX. Mas a espiritualidade do homem nunca lhe foi nociva. As religiões podem ter sido, mas a espiritualidade nunca foi. Só que no século XIX, quando se quis tirar a religião da criatura humana, se arrancou junto todos os aspectos de espiritualidade. Então, nós estamos hoje numa sociedade marcada por uma descrença muito grande, uma indiferença aos valores espirituais, um afastamento dos valores morais que as religiões propõem. E por esse motivo, a consequência é uma sociedade sem Deus não tem regra. Uma sociedade sem Deus, tudo é possível. Então, estimula-se uma série de práticas equivocadas, porque já que não existe Deus, não existe limite para as nossas ações, tudo está franqueado para a conduta das criaturas humanas. Então, nós experimentamos hoje um crescimento do vazio existencial, do crescimento do sofrimento humano, no sentido da depressão, do medo, de uma série de transtornos, exatamente pela falta dessa proteção que a divindade representa nas nossas vidas. Existe uma consequência da não-fé. A não-fé tira do homem a sensação de que alguém me protege, que alguém me cuida. Aí gera ansiedade, gera medo, gera depressão, gera uma série de fenômenos. Então, como é que a gente sai desse círculo vicioso de desamor, de distanciamento de Deus e de sofrimento? Nós vamos começar um trabalho de aproximar. Então, Céu, olha só. Fazer um trabalho, aproximar essas pessoas de um trabalho que seja de caridade ajuda muito. E eu explico por quê. Porque os cientistas descobriram recentemente a existência de um neurotransmissor. Entre os 7 neurotransmissores que temos, tem um neurotransmissor que é uma substância produzida por conduta. Condutas que produzem substâncias que alteram o humor, são os neurotransmissores. Eu desenvolvo gratidão, eu faço exercício físico, eu faço meditação, e aí, com esses comportamentos, eu gero dentro de mim substâncias que melhoram o meu condicionamento mental. E existe já, os cientistas descobriram, que a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, da sensação de se sentir útil, produz um bem-estar no ser humano e provoca uma descarga de uma substância chamada ocitocina. Essa substância é a mesma que a mãe produz quando amamenta. É chamado por alguns de o hormônio do amor. Quando eu faço o bem, e aí o coração toma parte, não é aquela sopa que eu faço automaticamente com aquele panelão na minha frente e aquela fila de menino e eu meto a concha. Bora! Ligeiro! Vambora que eu quero ir embora! Aí não tem descarga de ocitocina, mas aquela na qual eu ponho a concha, eu olho no olho do outro e eu me transfiro para o outro que está na fila. Eu sinto o que significa o prato de sopa que está sendo dado e eu me comovo com a dor dele, então eu faço descarga de ocitocina. Então, todas as vezes que eu faço bem e que eu me movo de íntima compaixão, descargas de ocitocina acontecem. E as descargas de ocitocina,
elas caem na corrente sanguínea e promovem no cérebro uma sensação de bem-estar indescritível, que só ela produz. E o que é curioso, ela dá uma sensação de plenitude no homem. Ela transfere para a criatura humana uma sensação de que você não está sozinho. Ela abre as comportas da sensação de que você pertence a um grande todo. Porque quando você entrega algo para alguém, é como se você fechasse um circuito. Eu me sinto ele, então quando eu me sinto ele, eu saio de mim. E quando eu saio de mim, eu me sinto parte de uma coisa maior. Eu sinto que eu faço parte de uma coisa maior e os canais da mediunidade, eles se abrem para uma conexão com o espiritual. E, consequentemente, acontece o fortalecimento da fé. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, existe uma mensagem antiga, que a gente nem sabia que existia ocitocina, que diz assim, que a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Se você faz o bem, você automaticamente recebe como galardão, como recompensa, a fé. Isso significa dizer que quando eu faço o bem, eu ganho fé. Então eu quero ganhar fé, que me robustece diante das intempéries da vida. A prática da caridade é um grande instrumento. Porque às vezes a gente não consegue fazer com que as pessoas fortaleçam sua fé. Não dá para fazer isso diretamente. Então a gente convoca as pessoas para um trabalho em prol do semelhante. Aí certamente você vai me dizer, mas meu filho, minha filha, sei lá quem, meu marido, não vai querer fazer um trabalho de caridade nesse porque ele não gosta. Não gosta nem de falar de religião. Não leve. Insira a pessoa num trabalho de cidadania. Procure alguma atividade que você faça algo em prol do meio ambiente, em prol dos animais, em prol de alguma coisa que seja vida, e desenvolva aí a possibilidade de fortalecer nessa pessoa a sensação de que ela é útil. Aí as descargas de ocitocina acontecem, as conexões se abrem e você pode automaticamente realizar um fortalecimento dessa sensação do espiritual, que ainda que não tenha o rótulo da religião, dá ao outro uma sensação maravilhosa de pertencimento, que as pessoas hoje vêm dizendo assim, o universo conspira a nosso favor, porque o universo, a pessoa não quer usar Deus. Tá bom, não usa. O importante é você se reconectar a algo que é imponderável. E depois a gente cuida do resto, porque a gente quiser jogar a corda para tentar tirar o pessoal do fosso aonde nós nos lançamos.